que nós estamos no capítulo 15 de João, falando sobre a videira. Eu não sei exatamente quando, mas o ano passado, enquanto nós estávamos no meio dos nossos estudos e falando sobre o periago, em algum momento eu me deparei com esse texto e compartilhei entre nós, os pastores, batemos um papo sobre a videira, sobre essa parábola de Jesus, que também é uma das suas explicações sobre quem ele é. O Evangelho de João, no Evangelho de João, nós encontramos algumas declarações de Jesus, como eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Essa declaração de Jesus, eu sou, e talvez algumas Bíblias, em algumas versões, tragam isso em letra maiúscula, é a tradução do ego eimi, do grego, que significa eu sou, é a tradução grega do hebraico daquilo que Deus havia dito para Moisés, quando Moisés perguntou, quando eu for falar com o faraó, quem é o Senhor? Eu não sei nem o seu nome, e ele falou, eu sou o que sou, esse é o meu nome. O grande eu sou. E Jesus, no Evangelho de João, que tem um caráter bastante teológico, esse Evangelho, não apenas narrativo, mas uma profundidade teológica maravilhosa de João, ele expressa as frases de Jesus como que construindo na mente do seu leitor a ideia de que diante dele está aquele Filho de Deus, que é o próprio Deus em carne, o Verbo que se fez carne, isso também está no Evangelho de João, declarando, eu sou o bom pastor. Essa água que você bebe dá sede, mas se você beber dessa aqui, eu sou uma água verdadeira, apesar dessa declaração não ser assim literal, né? Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o próprio Verbo de Deus que se fez carne. A última dessas declarações está no capítulo 15, que parece agregar esses conceitos de uma maneira muito forte, quando ele diz, eu sou a videira, e vocês são os ramos, e quem está ligado em mim, esse dá fruto. Eu quero ler de novo com você, do verso 1 até o verso 5. Eu sou a videira verdadeira, diz o texto, e meu pai é o lavrador, ou agricultor, como diz algumas versões. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Senhor, nos abençoa nessa manhã. Que o teu Santo Espírito nos fale, na tua palavra, nos edifique. E possamos ser mais uma vez fortalecidos pelo alimento que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus lembra de novo, né? Eu sou a videira, lembrem-se disso. Guarda isso. Eu sou a videira, vocês são ramos, tá bom? É diferente. Videira é videira, ramo é ramo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e vice-versa. Eu sou videira, vocês são ramos. Se vocês não estiverem em mim, não existe fruto. Semana passada nós falamos sobre permanecer na videira. Pode ser que você tenha chegado hoje, ligado aí ao seu computador. Fiz assim porque antigamente a televisão era um botão, né? Eu sou velho. Ligado ao seu computador e está assistindo. Ai, que legal, mas ele pulou um monte de coisa. Não pulei um monte de coisa. Você volta, porque o nosso estudo, ele vem percorrendo a parábola da videira. Hoje
Acredito que seja o 5º domingo que estamos nesse estudo, e você deve ir lá no primeiro e vir pegando versículo por versículo. Estamos entendendo cada trecho dele. Hoje chegamos a esse verso 5 em que Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não estão entendendo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Semana passada falamos sobre o que significa permanecer e estar ligado nele, porque sem ele não dá para fazer nada. Isso significa que o ramo que não está ligado na videira não consegue dar fruto. Como eu digo aqui todo domingo, legal, Zé, nova, hein, essa que você falou. É óbvio, é claro que um fruto que está desligado, um ramo que está desligado, não vai dar fruto. Não, não é óbvio não. É porque quando você acha que o fruto é seu, você não entendeu o que Jesus disse. Muitas pessoas dizem: esse irmão aqui é frutífero, ele tem poder, ele tem unção, ele tem alguma coisa. Ele não tem. Se não estiver ligado na videira, suas virtudes não são suas, elas só existem porque é um fluxo contínuo. Quando eu estudei na minha época chamava colégio, tem o xilema e o fluema, a seiva que desce, a seiva que sobe, a seiva que vai para o caule, que sai do caule e vai para os troncos, que desenvolve os ramos e dá fruto. Isso significa que o fruto é da árvore, não é do ramo. Há uma diferença clara entre a videira e o ramo. Porque um ramo de laranjeira, um ramo de laranjeira dá laranja. E o ramo da figueira dá figo. E o ramo da oliveira dá uva, aliás, dá azeitona. E o ramo da videira dá uva. Todos eles são ramos, mas eles não dão o mesmo fruto. Todos eles são ramos, mas o fruto não é do ramo. O fruto é da vide. O fruto é de Deus, que é produzido em nós. Há algumas coisas maravilhosas. Colossenses 1, de 13 a 20. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois foi nele que foram criadas todas as coisas no céu sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é a origem, e nele tudo subsiste, ele é sustentador. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Porque achou Deus por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo é dele e provém dele. O fruto que é produzido em nós é a transformação de Deus em nós. Já falamos sobre o fruto no 3º dia dessa série. O fruto do Espírito, nossa transformação, sermos uma nova criatura, este é o fruto que provém dele e do seu Espírito que age dentro de nós. O interessante, irmãos, é que ele diz no texto que lemos agora de João, capítulo 15, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, porque o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Muito interessante. Só aquele que permanece em mim pode dar fruto. Mas o verso 5 diz: aquele que permanece em mim, este dá
muito fruto. E eu quero parar um pouquinho aqui. Ele dá muito fruto. Esse é o verbo fero do grego. Na palavra de Deus nós encontramos várias vezes citações sobre permissão. Sobre produção. É o verbo poiel, o verbo produzir ou o verbo fazer. Aliás, nós temos o verbo poiel, que diz, eu faço, eu produzo. Nós vamos encontrar isso em Mateus, em João, Mateus 7, Mateus 13, Mateus 21, está em Lucas, está em Tiago. Inclusive em João, nesse mesmo texto, capítulo 15, verso 2, é esse verbo, vocês vão produzir. Mas aqui, quando ele diz, quem permanece em mim dá muito fruto, não é o verbo produzir, o verbo fero é o verbo carregar. É muito interessante isso. Aquele que permanece em mim, ele carrega, ele conduz, ele traz consigo fruto do seu Espírito, do Espírito de Deus. Há um detalhe interessante no texto, não é a mesma palavra. Eu vejo aqui um caráter dinâmico da igreja, de que ela carrega consigo, de que cada um de nós levamos conosco características produzidas pelo Espírito de Deus. Não é propriamente uma coisa que nós fazemos por nossa força, ou nós fazemos por nossa capacidade. Pela ação do Espírito de Deus em nós, por onde quer que andemos, nós carregamos frutos e sinais de que há um Deus agindo dentro de nós. Nós carregamos por onde quer que andemos. Temos uma capacidade, temos um poder de Deus agindo em nós para nos transformar. E aonde a gente vai, a gente leva isso. Nossa espiritualidade, o jeito que nós vivemos, absolutamente não é uma característica interna de um prédio chamado igreja. Porque quando entramos nesse lugar, que erroneamente chamamos igreja, nós dizemos assim, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, se Deus quiser, Deus é paz, vá na paz, que o Senhor te acompanhe. Que bênção, irmão, aleluia, glória a Deus. Nós temos um vocabulário muito pertinente, e chamamos isso de espiritualidade. Não quero dizer a você que você não possa falar essas coisas, fique à vontade, você pode falar. Mas nós temos duas perspectivas. Uma de um comportamento religioso e outra de uma ferocidade para fora das quatro paredes. Separamos o mundo em santo e profano, e no mundo santo nós agimos de uma maneira e no profano nós também agimos de outra. Não vou me deter muito sobre isso, mas esse é um assunto sobre cosmovisão, faz parte do nosso curso de cosmovisão aqui no Caminho das Letras, mas enfim. Não percebemos que carregamos o fruto por onde quer que andemos. De que nossa maneira de ser, moralmente, eticamente, é a mesma que temos aqui ou em qualquer lugar, porque carregamos fruto, carregamos sinais de que Deus está conosco. E Jesus havia dito aos seus discípulos, é pelos frutos que vocês vão conhecer quem são os meus discípulos. Pelo jeito que eles são, você vai saber que são discípulos. Em Atos capítulo 4, quando Pedro e João são presos por pregarem o Evangelho, e diante das autoridades, eles se mostram pessoas lúcidas, que articulam bem as suas ideias, falando sobre os princípios do Evangelho de Cristo, com sabedoria, sabendo se comportar ao mesmo tempo que sabiam ter autoridade nas suas palavras, sabendo interpretar a lei de uma maneira que Cristo os ensinou, e sabendo confrontar aqueles homens, eles disseram assim, esses caras de verdade andaram com Jesus, porque eles têm algumas coisas que não são comuns de pescadores iletrados. A maneira como eles se comportam, a maneira como eles falam, essa autoridade que eles parecem demonstrar, são típicas daquele Jesus que estava andando com eles aí no meio. Nós queremos nos impor pela força religiosa no meio da sociedade, mas não queremos e não percebemos que precisamos carregar frutos que são o caráter de Cristo dentro de nós.
que são o caráter de Jesus dentro de cada um de nós, que carregamos por onde quer que andemos. Porque ele disse: sem mim nada podeis fazer, ou vocês não podem fazer nada. Eu também fui pesquisar a respeito do que significaria Jesus dizer: vocês não podem fazer nada. Porque esse é o tema desta manhã. Vocês não podem fazer nada sem mim. Bom, nós poderíamos interpretar assim: Jesus está dizendo que se ele não tiver no negócio, ele não vai deixar a gente fazer. Quem acha que o poder é seu, se você acha que você tem poder, que Deus te dá poder, independente de você estar ligado a Ele, se você acha que Deus te dá unção e poder e você faz o que você quiser, então a sua interpretação sobre o verbo poder é permissão. Eu poderia fazer, eu tenho capacidade de fazer, eu tenho poder para realizar, mas Jesus não deixa. Ele não me deu permissão. O verbo permitir, e que na Bíblia nós encontramos em várias passagens diferentes sobre o que significa permitir, o verbo eal, o verbo epitrepo ou afiemi, são verbos gregos que nós traduzimos como permitir, dar autorização. Nesse trecho, quando Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada, não é não podem porque eu não permito, é não podem porque não têm poder, é o verbo dinamai. E o verbo dinamai é o verbo poder no sentido de ter capacidade. Se vocês não estiverem ligados a mim, vocês não têm capacidade sozinhos de serem transformados e produzir esse fruto. É da onde vem o dinamis, que significa poder, da mesma raiz. Vocês não têm capacidade de fazer se eu não estiver com vocês. E eu sei que você está aí sentado pensando assim: mas isso é meio óbvio, não é? Porque se Deus está com a gente, Ele tá conosco, então é por isso que as coisas, que a gente é transformado, por isso que a gente vê Deus agindo. Opa, vai devagar aí. Fruto é um sinal de que Deus está agindo em você. Fruto é sinal de que você está sendo quebrado pela sua palavra e pelo seu espírito. Fruto é um sinal de que você humildemente tem reconhecido, ao ler a palavra e ao caminhar com Cristo, o seu pecado. Fruto é sinal de que o Espírito de Deus e a sua verdade do Evangelho estão apontando em você o juízo. Está colocando dentro de você a verdade, e você está se curvando a ela. Portanto, o seu amor, a sua maneira de se relacionar com o próximo, amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, alegria, essas coisas começam a ser produzidas. A sua maneira de ver a justiça é outra, a violência, o mal, a acusação. Você começa a ser transformado, a lógica do seu comportamento começa a ser mudada, moldada pela verdade da palavra e pelo seu espírito. Alguém que tem fruto digno de arrependimento, como disse Jesus, alguém que dá fruto de que Deus está quebrando, amassando e moldando aquela vida, aquela pessoa e aquele ramo que tem aquele fruto, a gente pode dizer: esse cara deve estar ligado na videira. Porque não se pode, não há poder, não há capacidade de se viver assim, se não houver uma transformação de Deus. Porque muitas pessoas acham que fruto é o dinheiro que você tem, fruto é o dinheiro que você dá na igreja, fruto é o trabalho que você faz. Já falamos sobre isso quando falamos sobre o fruto. Mas outros acham que fruto é poder realizador, que frutos são os sinais que a pessoa faz. Aquela pessoa produziu, você viu as curas, você viu os milagres, quantos frutos? Não, isso não é fruto. A Bíblia é clara quando ela fala sobre fruto. Mas isso não é também um sinal de que Deus
está com aquela pessoa? Claro que não. Não. Eu pergunto a você, de onde você tirou essa ideia? Da Bíblia que não foi. Porque como você sabe, a Bíblia estraga a nossa religião. A Bíblia arrebenta com essas nossas doutrinas sem pé nem cabeça. A Bíblia conta, por exemplo, que um homem chamado Balaão, que foi subornado por Balaque, ganhou dinheiro para inventar uma profecia, e era um cara pagão. Quando vai falar, Deus enche a boca dele e usa esse cara para abençoar o povo de Deus. É louco isso, né? Ele não era um sacerdote nem um profeta que Deus usava, cheio do Espírito. Aliás, ele foi lá por causa da grana. Quem conhece a história, vai lá ler Números. Aliás, a própria mula de Balaão falou. E falou da boca de Deus, hein? Nem era serva, aliás, era um animal. Acho que a mula era quem estava sentado em cima. O sábio era a mula. A mula era Balaão. E o profeta era a mula. Nós temos a história, por exemplo, do rei de Tiro, que quando Salomão vai construir o templo, Deus move o coração do rei de Tiro para que ele mande madeira, cedro, para que se construísse o templo. Que louco! Não era um servo de Deus. Aliás, o Ciro, rei da Pérsia, foi o cara que fez o decreto, usado por Deus, para que o povo retornasse para Jerusalém, depois do exílio, e reconstruísse o templo. Dá para você ler isso no final do livro de Crônicas e de 2 Samuel, e também no livro de Esdras, conhecer o decreto e saber o que foi feito. Era um cara não usado por Deus, nem era de Deus, era de uma nação pagã e que Deus o usou. É muito louco ver Saul, que era possuído por um espírito maligno e tentou matar Davi por 2 vezes, que quando ele vai a Nobe, onde Davi se escondia com os sacerdotes para tentar matá-lo, diz que no meio do caminho, aliás está em 1 Samuel, no meio do caminho Deus o tomou e ele profetizava. E aí veio aquela frase famosa que se dizia em Israel: está Saul também entre os profetas? Acho que a própria nação sabia que ele era um cara que não obedecia a Deus. Aliás, o seu reino foi cortado e ele, pelo próprio Samuel, recebeu a profecia de que Deus rasgaria o seu reino e ele morre pela mão de uma amalequita, exatamente por estar distante da vontade de Deus. E Deus usou a vida dele para profetizar naquele momento. Não é louco isso, irmãos? Ver sinais e obras nas mãos de pessoas não significa que essas pessoas são habitação do Espírito de Deus. Aliás, eu quero abrir agora Mateus capítulo 7, de 15 a 23. Eu espero que a Bíblia não faça você cair da fé nessa manhã. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Não dá, não é capaz de fazer isso. Aqui não é permissão, é poder de. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês conhecerão. Não é pelos sinais. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ah, não? Não. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, é o que crê na sua palavra, é esse que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, porque isso não é fruto. Afastem-se de mim, vocês que proclamam o mal. É muito lindo isso, irmãos. Imagine que, sei lá, o
Vamos pegar um exemplo qualquer aqui, vai. Deixa eu pegar um aqui para não estragar a pregação. O presidente da ONU tem que fazer um pronunciamento a respeito de uma decisão que a ONU tomou, por exemplo. E aí ele fica doente e ele não pode ir lá falar. Ele não pode ir lá falar, porque ele está acamado. Então ele fala para o seu vice: você vai no meu lugar e você faz o discurso. Você vai falar em meu nome, em nome do presidente. Aí ele vai lá para fazer o discurso. Estou aqui em nome do presidente que está acamado, não pode estar hoje aqui nessa grande assembleia da ONU com todos os representantes dos países filiados à União das Nações Unidas, para dizer que... E aí ele muda tudo e fala o que ele quer. Fala o que ele quer. E o presidente da ONU que está lá assistindo pela internet na cama na casa dele fica desesperado. E todo mundo vai querer matá-lo, porque afinal de contas, o cara está falando em nome dele. Falar em nome de Deus não é falar o que você quer, é falar o que Deus quer que você fale, porque você é apenas instrumento. Deus não te deu poder, você está ligado à videira. Mas nós fizemos sinais, mas pessoas foram curadas, demônios foram expulsos. Teve gente que nós profetizamos em teu nome e aconteceu. Vocês não entenderam. Não há poder em vocês, não há unção em vocês, não há capacidade em vocês. Quem fez aquilo fui eu, por amor do meu povo. Eu amo o meu povo e eles creem em mim. É por amor do meu nome e é para minha glória. Vocês colocaram esses milagres no currículo de vocês, mas vocês são ramos. E o que eu quero de vocês é fruto digno de arrependimento, não são sinais. Sinais demonstram a ação e o poder de Deus por um povo que Ele ama. Fruto é sinal do poder de Deus no coração de quem se arrepende. Sinais são demonstração de que Deus é poderoso e atende o clamor de quem sofre. Fruto é sinal de que tem gente arrependida, permitindo que Deus o transforme. O próprio Jesus faz distinção entre fruto e sinais. Acontece tanto milagre pela mão daquele cara, ele deve ter Deus, né? Não necessariamente. Deus pode usar qualquer um. Ciro, o rei de Tiro, Saul, que por vezes esteve endemoniado. Pode usar qualquer um. A mula, Balaão. Isso não é sinal de que Deus está naquela pessoa ou naquele lugar. É sinal de que Deus está fazendo a sua obra e devemos louvá-lo. Fruto é sinal de transformação do ser humano. Se por acaso aqui na Casa da Rocha, o Vagnão com o grupo de oração, ou um dos nossos irmãos que fazem visita agora por chamada de vídeo, ou eu mesmo, ou qualquer pastor, orarmos e você for curado e alguma coisa boa acontecer, dê graças a Deus, não tem nada a ver com a gente. Poder, cura, sinais, isso é papo de Deus. Isso é o Senhor, glorifique a Ele. Você não pode sair dessa igreja, foi aqui que você foi abençoado. Isso é conversa de gente que quer controlar não a sua vida, quer controlar o seu bolso e a sua doação. Isso é aprisionamento. Isso é um assédio religioso. Isso é escravidão. Você nunca foi abençoado pela Casa da Rocha. E nunca foi abençoado pelo Zé. Ou por qualquer outro. Poder de Deus vem de Deus para os seus ramos. Se você tem alguma ligação,
ou alguma gratidão pela irmandade das pessoas que te cercam, talvez seja porque me amaram, me abraçaram, vieram me visitar, se preocuparam comigo, vieram aqui orar por mim, me telefonaram, tomamos um café outro dia, batemos um papo longo na cantina, fomos comer pizza, na festa junina brincamos junto. Isso é fruto de gente transformada, que o Espírito Santo de Deus está moldando. Sinais não tem nada a ver conosco. Sinais vêm da parte de Deus. Não tem como obrigá-lo a fazer, nem marcar data e hora para ele fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque acho que é um dos momentos mais propícios que nós temos na nossa história do nosso país, para você que crê em Jesus Cristo, para você que é um servo de Jesus Cristo, e que passa a servir ramos, e que passa a se ajoelhar diante de ramos, e que defende com unhas e dentes os ramos, e que coloca uma aura divina em ramos, por causa de sinais. Porque eles mostram sinais, você acha que Deus está com eles e você os serve como se eles fossem o próprio Deus. Mas por vezes, o fruto que eles dão é ódio, injustiça, acusação, falta de amor, não são graciosos, não demonstram compaixão, são insensíveis, e você os defende como se fossem Cristo, porque são ramos que fazem sinais. Eu só quero repetir o que Jesus disse. Eu não conheço essa gente, porque sinais em meu nome significa que o meu nome tem poder, não que essa pessoa tem poder. O que demonstra que o meu Espírito deu poder a ela, porque sem mim vocês não têm poder para dar fruto, é o fato dela ser arrependida e demonstrar um caráter digno de arrependimento. Portanto, esse ramo está desligado. Se ele não tem transformação de caráter, ele não tem fruto de Deus. Portanto, ele vai ser queimado e pisado. Eu aconselharia você a não pendurar o seu balanço nesse galho. Não pendure o seu balanço nesse galho, porque ou ele vai quebrar porque ele está desligado, ou você vai queimar junto com ele. Não se ligue a homem algum. Seja ligado à videira. Pense em Cristo. Gaste tempo nessa pandemia para ler todas aquelas palavrinhas que estão em vermelho nos evangelhos, que é tudo o que ele falou. Faça uma maratona de leitura bíblica e do conhecimento de Cristo. Comece a pensar e a imaginar tudo que Deus preparou para o seu novo ser. Nós somos muito instrumentalistas, práticos materialistas. Tudo se resume a números e resultados. E nossas comunidades religiosas parecem fábricas de produzir milagres ou sinais. Nossos estudos são para a formação de produtores. A lógica é performance. E a distribuição de títulos e cargos é por produtividade e otimização de recursos humanos e financeiros. Por isso temos treinamentos para dar resultado religioso. E por vezes somos
abalroados por uma grande quantidade de sinais e achamos que porque existem sinais, Deus está assinando embaixo o que estamos fazendo. Não se iluda, você vai para o forno. Porque Deus não se alegra com o sinal que você faz, porque o sinal quem produz é Ele. O sinal quem produz é Deus, não é você. O nome é o nome dele que está em jogo, não o seu. Ouvi muito essa frase de líderes. A palavra de Deus na minha boca é a verdade, porque eu sou um profeta. E hoje eu costumo dizer, a palavra de Deus é a verdade na boca de qualquer um, até do Satanás. Porque a palavra de Deus sempre é verdade, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Eu peguei a palavra e profetizei, Senhor, como é que eu não sou teu? Não, porque a palavra dele abençoa a pessoa, não tem nada a ver com você. O nome do jogo é a glória de Deus, não a sua glória. A igreja evangélica precisa voltar para o evangelho. Ela precisa de voltar para a videira. Ela precisa de voltar para Cristo. Mas ela pode seguir o curso que ela quiser. Mas aqueles que amam a Cristo precisam ir para a videira. Aqueles que amam a Jesus Cristo precisam voltar para Ele. E entender que Ele é suficiente, que Ele é capaz e que Ele é poderoso para cuidar de cada um de nós. E por isso, nós nos rendemos para sermos transformados. Nós somos a comunidade de discípulos que descobriram que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que sem Ele não dá para viver, e olhamos para nós mesmos e dissemos, eu não quero mais ser isso aqui. Eu não quero mais viver na lógica desse reino mundano aqui. E quando Ele disse para a gente, quer vir após mim? Me segue. Senhor, quais são as regras? Anda comigo. Vamos andando e vamos vivendo. E você vai conhecendo, porque eu sou o caminho. Então vamos junto. Esquece o que você aprendeu. Eu sou a verdade, anda comigo. Não venha fazer pedidos para melhorar a sua vida. Joga a sua vida fora. Eu sou a vida. E quando Ele disser, quem quiser andar comigo, negue-se a si mesmo. Não vai ser fácil, vai doer. Então pega essa cruz e me carrega e vem comigo. É porque é uma jornada de dor contra mim mesmo. Essa semana, no nosso encontro de homens, quero mandar um beijo aqui para o Marcelo e para a Sandra. Eles são do grupo dos casais. Ele estava na reunião de homens, que é feita nossa aqui pelo Zoom. E aí o Marcelão, um beijo para eles, fez um comentário sensacional na nossa reunião. Ele falou assim, Zé, eu estava conversando com o Franklin. Franklin também, um beijo para você, Franklin, para a família toda. Deus abençoe vocês. É um palmeirense, ó, é nós. Tem um porcódromo lá em São Caetano, mas enfim. Eles são muito amigos. Eu estava saindo com o Franklin aqui da igreja e falando, rapaz, a gente vai no culto, o Zé dá cada cacetada, né? Tá sempre, pai, nós somos pecadores, nós aqui. Mas a gente sai daqui dando risada. Era para a gente sair abaixado, assim, falando, puxa, não, a gente sai feliz, que bom, esse é o evangelho. E eu estou falando com os homens sobre o encontro das naturezas, um convite ao autoconhecimento, ao mergulho no autoconhecimento. O espírito bate contra a carne contra o espírito. Quem somos nós no meio dessa luta, né? E eu falei assim, pô, Marcelão, que baita observação incrível. Eu nunca tinha pensado que quem está apanhando é o velho homem, o novo está feliz. Quem está tomando lapada é aquele que eu quero que morra mesmo. É aquele eu que eu não quero mais ser, porque eu quero seguir a Jesus. E quando o evangelho fala das minhas mazelas, dos meus pecados, da minha injustiça, da minha falta de amor, quando ele escancara o meu pecado e a minha humanidade decaída, o novo homem que renasce em Cristo fala, é isso aí, chuta ele para fora. E paradoxalmente, eu apanho e sou feliz. Esse é o evangelho de Cristo, que tirou nossas raízes do caos desse mundo e nos fixou no seu reino.
Ele nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, é o texto que lemos aqui em Colossenses, agora há pouco. Meu Deus do céu, quem permanece na videira é a habitação de Deus e da sua palavra. Oxe, aquela pessoa, você viu o que ela fez? E é evangélica, hein? E daí? Qual o problema? Ô Zé, lá na Casa da Rocha tem uns caras lá, tem de tudo. Mas ele é evangélico, pô. Mas e daí? Quem disse que evangélico vai para a vida eterna? Quem disse que evangélico é a habitação de Deus? Quem disse que evangélico é de Jesus? Nada a ver. Isso é só um rótulo. Você tem que ver se tem alguém ligado na videira. Alguém que diz Senhor, Senhor não significa nada. Mesmo que tiver muitos sinais e muitos milagres. Você vai ter uma baita surpresa na Nova Jerusalém. Vai procurar uns camaradas que não vão estar lá. Vão estar na área do churrasco. Só que não como a carne, não como participante, como o carvão. E vai ter gente que você vai falar, mas esse cara não era para estar aqui. Então, a sua leitura é quem é evangélico e quem não é, né? Esse que é o seu problema. A sua leitura é quem frequenta uma igreja e quem absolutamente não está ali dentro, aparentemente, né? Você nunca observou o que a palavra de Deus diz. E você montou a sua religião do jeito que você quis, né? Criou o seu cercado, botou ali dentro o gado, um bom capataz, um cachorro que espanta a boiada, você com um bom chicote, mas o leite e o couro você sempre arrancou. Jesus estraga a sua religião. Jesus nunca disse para os discípulos, por mais poderosos, João, Paulo, que teve muitos sinais, ou Pedro, que andou próximo de Cristo, dizendo, as pessoas serão abençoadas quando estiverem ligadas a vocês. Nunca disse isso. Jesus nunca disse à sua igreja, em nenhuma palavra, e nenhum dos seus apóstolos disseram, um dia se levantarão homens e quem estiver ligados a eles estarão na vida eterna. Não, nunca disseram isso. Não há uma vírgula e um texto na palavra de Deus em que Jesus tivesse prometido redenção através de um sistema ou através de uma pessoa que não o seu reino e que não o próprio rei, que é ele mesmo. A palavra de hoje pode parecer óbvia, mas ela tem implicações profundas. Eu sou a videira, disse Jesus, vocês são só ramos. Se você permanecer em mim, é o tema da semana que vem, eu vou permanecer em vocês. Vocês vão entender como é que o fruto se processa nessa relação maravilhosa da videira com o seu ramo. E vocês vão ser conhecidos como meus discípulos por essas características. Não por resultados e sinais. Isso pode acontecer em qualquer lugar, a hora que eu quiser, porque eu sou o Senhor. Agora o fruto em você, você vai ter que querer e se render. Isso é sinal de que eu estou em você. Querida igreja, irmãos da Casa da Rocha, que eu morro de saudade. Permaneçamos firmes, ligados na videira. Permaneça ligado nas nossas redes sociais. Não despreze esse momento. Aproveite os estudos que estamos dando. Aproveite nossa relação sincera, gratuita, amorosa, com todo o coração que a gente tem pastoral. E se apegue ao reino e ao rei. E no meio dessa loucura toda, continuemos a demonstrar frutos. Nosso amor, graça, generosidade, misericórdia, justiça, paz, alegria, mansidão, nosso domínio próprio, tudo isso porque estamos ligados a Cristo. E dele vem o poder para sermos novas criaturas. O poder que faz sinais, ele não reparte com a gente. Ele não dá divindade a homens, esse continua sendo dele. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra, tão simples,
mas tão profunda, tão verdadeira, que recoloca todo o nosso ideal religioso no lugar, que nos arranca desse caos. E o espírito dessa época não tenha poder de governar as nossas mentes. E padrões humanos equivocados e caóticos não ocupem o lugar do teu reino, da tua palavra, da tua ordem, do teu espírito em nós. Tem misericórdia porque somos pecadores. Tem misericórdia, Senhor, porque tropeçamos. Mas nós queremos a cada dia carregar a nossa cruz, lutarmos contra nós mesmos. E quando a tua palavra nos ferir, nós vamos nos alegrar. Porque o novo homem que nasce a partir da cruz se alegra quando consegue mortificar um pouco mais o velho. Enquanto lemos a tua palavra, ela nos lê e nos molda. Obrigado, Jesus. Continua fazendo isso com todos nós. E possamos ser um sinal nesse mundo de que tudo que o Rei nos ensinou é maravilhoso. Possamos mostrar nesse mundo que nossas relações como gente do teu reino é um jeito diferente de se viver. Por isso somos teus. Te servimos, te adoramos. Abençoa mais uma semana que começa no meio dessa pandemia. Nos guarda, nos livra do mal. Põe a tua paz dentro das nossas casas e cuida de nós com o teu amor. E a ti sempre seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, você que nos acompanhou, queridos irmãos, um beijo, você que mesmo não sendo da casa nos acompanha, que Deus te abençoe, até o próximo domingo, continuamos na videira, fiquem na paz, uma boa semana.